Bem-vindos, bem-vindos. Escapar deste mundo e ir morar no céu com Jesus. Este é o nosso objetivo. Hoje é dia 31 de março de 2025. O vídeo do dia 4 de fevereiro de 2025, ele traz detalhes sobre o motivo da criação desse canal e do desenvolvimento dele, o que fazemos aqui. Para quem quiser se aprofundar mais sobre isto, eu aconselho ver este vídeo do dia 4 de fevereiro. Mas resumindo rapidinho, nós estamos cientes de que quando o nosso corpo falecer, acabou nossa possibilidade de opção. O próximo passo é o juízo, ou nós vamos para o céu, ou nós vamos para o inferno, simples assim. E o nosso objetivo é ir para o céu, escapando da condenação, a qual já estamos submetidos. Então, como preferimos ir morar no céu do que com o inimigo, nós decidimos então buscar os caminhos para isso, que não é tão simples quanto parece, mas é possível, né? Então, como fazemos isso? Nós temos como referência o Novo Testamento, apesar de que usamos a Bíblia como um todo também, mas o Novo Testamento é a nova aliança que Jesus fez com a gente. Então, damos prioridade ao Novo Testamento. E usamos a referência da live Manhã com Deus, do pastor Sandro Rocha, porque ele já tem um entendimento fantástico, assim, um discernimento maravilhoso sobre a palavra de Deus. E para ter uma referência, nós partimos do estudo dele para fazer uma reflexão e, ao final dessa reflexão, chegar a decisões. Decisão esta para que nós a tomemos no final, a cada dia, para que a gente realmente mude. Não adianta nós termos um monte de informação, mas continuarmos sendo os mesmos. Então, nós precisamos tomar decisões, atitudes, mudanças comportamentais que realmente venham a nos levar a esse caminho da salvação possível, né? Da graça que Jesus nos deu. Então, o fazemos de segunda a sexta-feira, porque buscar a palavra de Deus uma vez por semana, ou de vez em quando, não é suficiente. Nós precisamos realmente desenvolver intimidade com Deus. E isso a gente desenvolve à medida que a gente tem dedicação a isso. Como com qualquer pessoa. À medida que nós queremos nos aproximar de alguém para um relacionamento mais sério, a gente não decide vê-lo uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, uma vez por ano, uma vez por semana, ou aqui ou ali, sei lá, quando dá, eventualmente, né? Quando nós queremos uma relação séria com alguém, a gente começa a buscar a desenvolver essa intimidade de uma forma cada vez mais consistente e contínua. Então, se queremos ter intimidade com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, nós precisamos, de fato, nos dedicar. Nós acreditamos que diariamente. Então, estamos aqui para isso. De segundas a sextas-feiras, sábados e domingos, temos outros compromissos, mas nem por isso, em função dessa live não acontecer, a gente vai ficar afastado de Deus. É dia de orar, dia de ir à igreja, dia de ler um pouco a Bíblia. Enfim, temos muitas coisas a fazer que nos aproximem de Deus sábado e domingo também. E o texto de hoje é Marcos 9, 30 a 37, que diz o seguinte: E partindo dali, caminharam para Galiléia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão. E morto, ele ressuscitará ao 3º dia. Jesus estava falando com seus discípulos. Mas eles não entendiam esta palavra e queriam interrogá-lo. E chegando a Cafarnaum, entrando de casa, que é onde Jesus tinha uma casa, perguntou-lhes: Que estáis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho têm disputado entre si qual era o maior. Ele, assentando-se,
chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando mão, deu uma criança, pulando no meio deles, e tomando-a nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receber uma destas crianças em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Então esse é o texto. Vamos pedir ao nosso Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos dê o discernimento e entendimento necessário para que compreendamos a palavra de Deus e possamos seguir o caminho, a verdade e a vida. Amém. Vemos que Jesus, quando ele diz: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia, ele está lá falando com os seus discípulos do que acontecerá no futuro. Mas veja que eles, mesmo estando com Jesus já há bastante tempo, eles não entendiam o que ele estava falando. Pois o texto diz mais adiante: mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. Então, mesmo estando próximos deles, além de não entender, eles ainda tinham receio de perguntar para ele: mas Senhor, o que significa isso? Será que isso não acontece conosco também? Já que Deus fala com a gente de diversas formas. E às vezes, muitas vezes, eu diria na maior parte das vezes, a gente não compreende. Ou simplesmente não prestamos atenção. Há tempos atrás, hoje ainda me acontece, a gente lê a Bíblia e a gente não entende quase nada. A gente entende muito pouco do que realmente está escrito lá. A gente entende as histórias, mas não, vamos chamar assim, a moral da história. E a gente só entende a moral da história à medida que a gente pede que o Espírito Santo nos dê esse discernimento, para que a gente entenda o que aquilo significa de fato. Então, por exemplo, o que estamos vendo agora, a gente poderia ver esse texto, mas eles não entenderam as palavras e receavam interrogá-lo. Pensar assim, os caras eram idiotas, por que não perguntavam, já que ele estava lá? E pronto, passar o texto e acabou-se. Mas essa não é a moral da história. A moral da história é o seguinte: por que nós fazemos isso também? Por que a gente ouve a palavra de Deus tantas vezes e a gente simplesmente a ignora? Então, às vezes ele fala com a gente através daquela vozinha que a gente escuta, assim, aquela que a gente chama de intuição, Às vezes a gente sabe que a gente deveria agir de uma determinada forma e a gente simplesmente não o faz. Às vezes a gente, em vez de obedecer, a gente prefere fazer do nosso jeito. Eu devia fazer isso, mas sei lá, eu acho melhor eu fazer assim mesmo. E a gente faz assim mesmo e não tem o resultado que a gente poderia ter se a gente tivesse obedecido. Outras vezes ele nos mostra em sonho o que há de vir. Às vezes a gente sonha algumas coisas. Eu, por exemplo, confesso que quase nunca lembro dos meus sonhos. É muito raro eu lembrar de um sonho. Eu lembro de um sonho assim, quando eu dou aquela esticada mais no domingo de manhã, tal, aí às vezes eu acordo com um sonho na cabeça. Excepcionalmente, eu acordo com uma lembrança clara de alguma coisa. Mas, excepcionalmente, eu acredito que essas vezes que vem alguma coisa clara na minha cabeça é porque Deus está querendo que eu lembre daquilo. Mas, confesso que na maioria das vezes eu não sei o que aquilo realmente significa. Mas, ele nos dá os recados através de sonhos. E já eu vou dar um exemplo que mostra isso de uma forma muito clara. Às vezes ele nos dá uma visão mesmo. Eu, por exemplo, às vezes quando estou indo dormir, estou tipo assim, querendo apagar, de repente eu vejo alguma coisa. E aí eu tenho que prestar atenção, porque aquilo sempre tem um significado. Às vezes na hora a gente não sabe o porquê, mas logo ali na frente a gente vai saber. E às vezes a gente sabe na hora porque que a gente recebeu aquela imagem. Com o tempo a gente começa a prestar atenção, e à medida que prestamos mais atenção, essas imagens vêm mais frequentes para a gente. Ele também fala conosco através dos profetas.
que nos avisam das coisas que virão. Porque Deus sempre preserva aqueles que creem nele. Ele sempre procura minimizar o dano para aquelas pessoas que creem nele, que buscam a palavra dele e que procuram andar com ele. Lá no Antigo Testamento, Deus falava direto com alguns profetas, algumas poucas pessoas escolhidas sobre a terra com os quais ele dava o recado, e esses profetas então deveriam repassar essas informações normalmente aos reis ou às pessoas que comandavam aquele espaço ali. E falamos numa live anterior a história de Nínive, né? Que o profeta ele não queria ir de jeito nenhum e fugiu, foi cuspido pela baleia, teve que voltar e dar o recado. Então, antigamente nós tínhamos só esses profetas, né, que eram Jonas, né, que eram os que com que Deus falava e passavam o recado para os outros. Hoje não. Depois de Jesus, nós temos muitos profetas, né? Por exemplo, o pastor Sandro Rocha, eu o considero um profeta. Tudo que ele profetizou hoje com antecedência, que eu vou trazendo aqui também, aconteceu. Então, eu aprendi a respeitá-lo como profeta e segui-lo. E obedecer aquilo que eu ouço dele, porque normalmente o que ele diz minimiza o dano da gente. Então, hoje há muitos profetas falando, só que a gente tem que ir um pouquinho atrás disso, né? Se a gente não for... E é meio que automático, quando a gente começa a buscar a palavra de Deus, a gente começa a entrar nesse novo fluxo, vamos chamar assim, e os profetas começam a aparecer na vida da gente. E já já a gente começa a descobrir quais são os que realmente são aqueles que são profetas de verdade. Mas Deus fala conosco através deles. Você vê que de quantas formas diferentes Deus fala conosco, né? Às vezes ele coloca uma necessidade na nossa mente que não nos deixa em paz até que a façamos. Nossa, eu devia falar com fulano. Nem sei porquê, mas devia falar com fulano. E vem aquele negócio de... Até que uma hora a gente... Pá, vamos pegar esse telefone aqui e vou falar com ele. E sempre tem um motivo. Então, às vezes ele coloca na nossa mente ele inculca uma coisa que a gente precisa fazer simplesmente. E parece que a gente não tem sossego enquanto a gente não faz. Eu, por exemplo, assumi há uns meses atrás, já bastante tempo atrás, o objetivo de toda madrugada orar. Chega de madrugada, eu estou deitado na cama, uma coisa começa a me incomodar. Enquanto eu não levantar e for orar, cara, aquilo não me deixa em paz. Então, felizmente, eu pedi isso, né? E acontece assim. Então, a gente começa a ter um relacionamento diferente com o que é espiritual. E ainda, se nada disso nos acontece, nós ainda temos... Cadê aqui? Ainda temos isso. A palavra de Deus, a Bíblia. Que aí tem todas as nossas histórias. Está tudo ali. A palavra de Deus, se você começar a ler, ela fala contigo o tempo todo. Ela te diz o que é certo, o que é errado, o que se deve fazer, o que você deve deixar de fazer. Está aí. Está tudo lá. Deus... Eu sempre, às vezes o pessoal diz assim, mas a Bíblia ela foi reescrita, tal. Eu sempre digo assim, Deus é poderoso o suficiente para deixar conosco a instrução necessária para que a gente possa seguir o caminho que nos leva à salvação. E a instrução que ele nos deixou está toda aí, neste livro chamado Bíblia, que tem aí 66 livros, 27 do Novo Testamento, que trazem todas as informações que nós precisamos para viver corretamente, né? Para seguir aquilo que ele nos ensinou. Jesus veio para cá justamente para deixar para a gente o caminho necessário para a salvação. E para quem crer e perseverar até o final será salvo, né? Sim? Por exemplo, Provérbios 16 está escrito assim, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com soberbos. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado.
Então ele já deixa claro assim, aqueles que se tornam soberbos, seja qual for o motivo, logo mais vão estar arruinados. E se a gente olha toda a história da humanidade, né, de uma forma mais, todos os reinados, quando o rei se tornou, eu não preciso mais de ninguém, não preciso mais de Deus, eu sou o cara, acabou o reinado dele. Então, basta que a gente observe tudo o que acontece ao nosso redor e a gente sabe que quando a soberba vem, nós já sabemos que eu vou trabalhar naquela empresa, como é que é o dono? O dono é um exibido demais, é soberbo demais, sai fora porque não vai durar. Ah não, o cara é sério, ele cumpre a palavra de Deus, ele é um cara humilde, ele é um cara firme, ele é um cara justo. Pode ir que você vai ter sucesso ali. Então, a palavra já diz tudo pra gente, desde que a gente leia e a gente compreenda e a gente a tenha em mente, né? Mateus 7 está escrito assim, ó, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, as palavras estas, né, que estão neste livro, e as pratica, assemelhou-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Que avisos mais claros do que esses para nós? É quase impossível, né? Então, assim, a Bíblia sempre deixa tudo claro. No caso aí, quem é a rocha? A rocha é Jesus, né? É a palavra de Deus que Ele nos deixou. Então, se edificarmos todas as nossas coisas sobre a palavra de Deus, se buscarmos essa intimidade com Jesus, com o Espírito Santo e com o Pai, não tem erro, não tem como dar errado. Porque quem escuta essas palavras de Deus, né, e as pratica, que a questão, por isso que a gente sempre busca tomar uma decisão ao final dessa reflexão, porque não adianta a gente saber e não praticar, né? Eu sempre digo assim, é que como a gente saber ler uma partitura, mas nunca ter sentado num piano para tocar, ou num violão, seja o que for. A partitura não resolve a questão, né? Resolve você sentar e tocar. Então, nós temos que praticar, né? Praticar. Esse tem uma casa firme, resistente, forte, edificada sobre a rocha. Versus, quem ouve a palavra e não as cumpre, tem a queda, né? Então, o aviso mais claro do que esse é impossível, né? A Bíblia, como é que ela poderia falar de forma mais clara conosco do que isso? Não tem como, né? Então, vemos que Deus sempre avisa com antecedência aos que andam com Ele, sempre. Ele está sempre deixando claro para a gente o que vai nos acontecer no nosso futuro. Tanto que toda a história da humanidade está aí, né? Tanto que nós sabemos que quando esse nosso corpo desfalecer, nós vamos ao juízo e tem duas opções aí, ou nós vamos para o céu ou para o inferno, não tem mais negociação, depois disso acabou. Este é o nosso tempo de optar. Este é o nosso tempo de decidir para onde nós queremos ir. E essa consciência que nós temos que criar para que a gente acorde, se flagre e comece a agir no sentido certo para que a gente possa ir morar no céu e não passar o resto da eternidade no inferno. Porque a nossa alma é eterna. Nosso corpo não, nosso corpo tem poucos anos de vida, mas nossa alma é eterna e ela vai para onde depois que a gente falecer? Não temos mais opção depois. Bem-vinda, Tânia. Bem-vinda à reflexão de hoje. Mas, será que nós ouvimos a palavra ou nós somos que nem os discípulos naquele momento que não entendiam a palavra e também não perguntavam? Então, às vezes nós, assim, a gente sabe, mas a gente não compreende direito e também temos vergonha de perguntar a Jesus. Para quem já tem essa proximidade, pergunta direto para ele. Para quem não tem, pergunta para quem já estudou mais a palavra de Deus.
Normalmente, para isso, nós temos os pastores, nós temos uma live como essa aqui, para que a gente possa ouvir a palavra de Deus e permanecer nela. Um instantinho, por favor. Então, o pastor citou como exemplo um sonho que é interessante, você vai achar interessante. Ele teve esse sonho há aproximadamente um ano atrás. Eu vou resumir porque é longo e para ficar dentro dessa meia hora, mais ou menos 30 minutos, 35 minutos da live, eu vou dar uma condensada, senão a gente vai muito longe. Mas nesse sonho, ele precisava casar com uma viúva próspera, que ele pagava todas as contas. Mas ele saía com a família dele, e essa senhora vinha atrás deles, puxando uma bolsa enorme, com rodinhas, porque era muito pesada, cheia de dinheiro, provavelmente, e ela pagava todas as contas para eles. Para a família dele toda, para onde eles iam, para o aeroporto, para almoçar, para jantar, ela vinha e pagava as contas deles. Mas ele tinha que se casar com ela. Mas que sonho mais doido, né? Como é que uma pessoa que já segue a palavra de Deus, tem esposa, tem filhos, e agora tem que se casar com uma viúva que paga as contas? Ele não entendeu, né? Ele imaginou que talvez fosse uma igreja que ele devesse assumir ou alguma coisa assim. Mas ele esqueceu esse sonho. Muito bem. Recentemente apareceu a ele uma empresa chamada Lobela, uma empresa de pessoas crentes que vende produtos para a saúde. E ele fez um teste promovendo esses produtos, mesmo contra a vontade da empresa de marketing que essa empresa tem. Ele disse, não, o cara tem aí um programa à tarde, ele tem aquele desdobramentos tal, que tem um cunho político e etc, tem muitos seguidores, mas fazer propaganda de um produto para a saúde não tem nada a ver. Eles desaconselharam a empresa a fazer, mas enfim, como todos seguiam a palavra de Deus e Deus colocou isso na mente deles, eles foram conversar com ele e fizeram um teste. E a venda explodiu, né? Tudo caminhou assim maravilhosamente. E eles acabaram fazendo um contrato. A empresa cresce de forma surpreendente e hoje ela é a principal fonte de renda do pastor. Com sucesso assim inimaginável. E agora, depois de tudo isso acontecer, ele estava orando e de repente o Espírito Santo trouxe a memória para ele o sonho, explicou o sonho para ele. A viúva é a Lobela, é a empresa. O casamento é o contrato que eles fizeram. E a fonte de renda é o que hoje ele tem que pagar todas as contas para ele. Então, a gente vê como às vezes Deus fala num sonho tudo o que acontece e a gente não percebe na hora, tal, e lá na frente vai perceber. Mas, como ele diz assim, ele ficou rindo sozinho quando ele de repente descobriu quando aquele sonho lhe foi revelado. Mas o que é interessante é que a partir dessa certeza que isso veio da parte de Deus para o abençoar, ele tem a certeza, né? Nossa, então tudo isso que aconteceu, Deus já me avisou e está aqui agora concreto. Então ele sabe que aquilo foi uma obra de Deus para abençoá-lo. E por que isso aconteceu? Porque ele tem obedecido a Deus, né? Ele tem obedecido a Deus. E assim ele cuida dela, ela cuida dele e todos estão felizes, né? Então a gente pode observar que Deus assim, ele sempre abençoa quem crê e obedece, né? Então, para quem crê e obedece, é tudo o que a gente precisa fazer, né? Mas como eu vou crer? Diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Então, temos que fazer sempre isso que estamos fazendo, por exemplo, agora. Ler a palavra de Deus, ouvi-la e segui-la. Compreendê-la, né? Buscar o discernimento dela.
Então, repetindo Mateus, né? Todo aquele que, pois, escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, a pergunta que fica para nós é essa: será que nós estamos edificando nossa casa sobre a rocha? Sobre Jesus, né? Sobre a palavra dele? Ou a gente ainda está muito iniciando nesse processo? Né? Provavelmente alguns já estão mais adiantados nesse processo, alguns estão iniciando, mas assim fica claro para a gente de que este é o caminho. Quando ouvimos a voz de Jesus, ele nos abençoa de todas as formas. Veja que o pastor, ele tem coisas assim, por isso que eu o admiro assim. Ele cumprindo a palavra de Deus, ele não faz da sua igreja, que é Porto de Cristo, uma casa de vendas. Ele não vende absolutamente nada na igreja, nem livro, nem música, nem faz sorteio, leilão de tênis, nem faz churrasco, nada. A igreja não é casa de comércio. Não pode ser casa de comércio. Porque Jesus disse assim: não façais da casa do meu pai casa de vendas. Ele poderia fazer, como todas as igrejas aí, quase todas estão fazendo, contra a palavra de Deus. Poderia? Se ele fosse mais um, sim, ele faria. Né? Ele venderia todas essas coisas, como todas fazem, mas a palavra de Deus não permite fazer isso. Jesus foi específico nisso. Né? Ele diz assim: não façais da casa do meu pai casa de vendas. Quando fazem, ela deixa de ser a casa do pai dele. Aí Jesus não está mais lá, o Espírito Santo não está mais lá. Então, o que adianta ir a um local assim? Mas ele é, por isso que eu gosto dele, ele é assim, firme na palavra. Né? Então ele não faz como elas fazem. Poderia, mas ele decidiu cumprir a palavra dentro do seu melhor entendimento. E Deus o abençoou, né? De todas as formas, contra todas as probabilidades, até contra a indicação da agência de marketing daquela empresa. Né? Então, veja que, se você acompanhar a história do pastor Sandro Rocha, ele conta lá o tempo dele em que ele botava um papelão dentro do sapato dele para andar, porque aquela sola já tinha gasto e não tinha dinheiro para comprar sapato. E se você vê o que ele tem hoje, faz inveja a muito empresário, viu? Realmente. Hoje ele tem, Deus deu para ele tudo o que ele precisa e muito mais. Né? Mas ele tem essa consciência de que ele dá muito também. Então Deus o abençoa sempre e ele cumpre a palavra de Deus. De todas as pessoas que eu conheci até hoje, de todos os que eu conheci até hoje, para mim ele é a pessoa que melhor cumpre a palavra de Deus. Né? Contra todas as tentações que o mundo oferece a ele também. Né? Muito bem, em Deuteronômio 11, 26 a 28 está escrito assim: eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. Duas alternativas, a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviares do caminho que hoje vos ordeno, para seguires outros deuses que não conhecerdes. E assim, quantas pessoas seguem a outros deuses que não conheceram? Em Hebreus diz assim: porque necessitais de paciência. Essa é a próxima questão importante para nós. Paciência, paciência. Né? Porque a ansiedade nossa é uma coisa... Quantas coisas morrem por causa da ansiedade, né? Quantas árvores a gente arranca porque elas não deram fruto no tempo necessário? Mas se a gente continuasse cultivando aquela árvore ali, dando o tempo necessário, aquela que ela necessita para gerar frutos, nós poderíamos comer dos seus frutos. Então, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, depois de ter desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa.
Eu já fui do cara que disse assim, senhor, eu vou fazer isso daqui porque... Mas o senhor vai fazer isso por mim, não vai? Barganha. Barganha pura. E se fizer isso por mim, então eu vou seguir a tua palavra. É uma coisa mais doida, né? Mas é assim que quem está no mundo pensa. Eu já pensei assim, não, eu sigo a tua palavra, Senhor, se primeiro me provar que é assim. E não é assim. Muito pelo contrário. Né? Primeiro nós temos que seguir a palavra de Deus. É como diz assim, ó, depois de haver desfeita a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então o caminho é inverso, né? É ver para crer ou crer para ver? Né? Todo mundo quer ver para depois crer. Não é assim. Nós temos que crer para depois ver. É o que diz aqui. Depois de haver desfeita a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Paciência, paciência, paciência. Precisamos dela. Então, quando estivermos realmente voltados para Deus, andarmos nele em todo o tempo, aí veremos as suas bênçãos. Aí veremos as suas bênçãos. Então, fica aí o testemunho do pastor, que eu acho maravilhoso, porque, como ele mesmo diz assim, eu sei de onde vim e de onde eu estou. Né? Só Deus mesmo para fazer uma transformação assim. E nós também. Né? Eu também sei de onde vim e para onde estou hoje. E acho que hoje eu estou muito melhor do que jamais estive. E a cada dia que eu aprendo um pouco mais dessa palavra, melhor eu me sinto. Então, que decisão vamos tomar a partir dessa reflexão que nós fizemos até hoje? Parece assim, uma coisa que sempre é óbvia, né? Para que estejamos no caminho da salvação, nós precisamos seguir a palavra de Deus, né? E fazendo as coisas por amor a Jesus. Né? Veja que ele se entregou por nós. Né? Então, amando a Jesus e ao próximo, como diz a palavra, ao próximo como a ti mesmo. Né? Então, amor é a base de de todo o Evangelho. E com paciência e perseverança. Então, buscar a palavra de Deus com amor, paciência e perseverança. Perseverar. Porque necessidade de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, como diz a palavra. Então, precisamos perseverar no estudo e na palavra de Deus, para que nos mantenhamos no caminho que leva à salvação e para que sejamos abençoados. E que ao final obtenhamos a maior de todas as bênçãos, né? Que é a salvação de nossas almas, indo morar com Jesus no céu. Um alerta ainda, rapidinho assim. O pastor mais uma vez falou sobre a possibilidade de ficarmos uns dias sem energia e internet. Um apagão geral, isso é uma possibilidade. Aliás, é capaz de, dentro dessa conjuntura, uma probabilidade enorme de tudo parar. Então, todos devíamos nos prevenir a isso. Né? Sempre melhor prevenir do que remediar. Então, por hoje, é isso. Peço que a poderosa mão de Deus esteja sobre nós, nos protegendo e abençoando, e que a cada dia estejamos mais alinhados no caminho da nossa salvação e que vejamos os milagres na nossa vida. Se você gostou, deixa um joinha, que sempre ajuda o YouTube a distribuir mais essa mensagem. Planta uma sementinha, compartilhando esse vídeo, essa live, que vai se transformar num vídeo depois, com mais alguém. E se você puder se inscreve no canal, não custa nada, mas ajuda o canal a crescer. E ele crescendo, o YouTube coloca ele em prioridades maiores e mais pessoas têm acesso a ele também, ok? Então, muito obrigado
e até amanhã às 19 horas estaremos aqui novamente, como sempre, de segundas às sextas. Até mais.